Olá pessoal, eu gostaria de transmitir para vocês hoje um detalhe que é talvez o mais importante do ser humano para que nós estejamos vivos, porque sem ele não é possível a vida em si, que é o nosso computador central, na esfera hormonal. Lógico que o computador central, na cabeça, tem outras regiões que são extremamente importantes, tanto quanto os hormônios, mas eu gostaria de me fixar apenas na parte do computador central, que chama-se hipotálamo. O hipotálamo é uma região do cérebro que fica na convergência, mais ou menos, da linha da testa com o centro da cabeça. Ela é localizada numa região chamada cela túrcica. É um nome meio estrambólico, porque, na verdade, algum anatomista achou que parecia com a célula de cavalo árabe, então deu o nome de célula túrcica. Realmente isso hoje é chamado. E tem um osso protegendo chamado esfenoide, esse osso esfenoide. Na verdade ela fica entre essas duas regiões, que é a região petrosa, portanto é a glândula mais bem protegida do nosso organismo, porque esse osso aqui é duro para burro, certo? É importantíssimo vocês entenderem isso. Então, realmente, essa é uma parte que envolve a neuroendocrinologia, mas vai acabar caindo na endocrinologia, tá certo? E o que ocorre é o seguinte: o computador central, ele produz uma série de substâncias liberadoras e algumas, uma ou duas, bloqueadoras. Ela produz uma substância que está na região superior dela. Primeiro, ela é dividida em duas regiões, uma chamada neurohipófise. Ela produz, eu vou dizer, os hormônios mais importantes. São 3 hormônios. A neurohipófise. Um deles chama-se oxitocina. Outro chama-se vasopressina. E outra chama-se ADH, ou hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, ele é responsável por reter 1,5 litro de água aproximadamente e liberar o resto pelo rim. Por quê? Nós somos uma bolsa d'água, alguns com mais água e outros com menos água, mas de qualquer jeito nós somos uma bolsa d'água. Então veja, esse hormônio, ele leva a uma doença chamada, no caso, diabetes insípidos. Diabetes insípidos é uma doença por deficiência de ADH, hormônio antidiurético. E nós podemos, na sequência, falar só sobre ele num outro YouTube, e a gente vai falar no nosso canal mais detalhes sobre ele. A oxitocina, ela é uma substância que normalmente, muitas vezes, o ginecologista é obrigado a dar para antecipar um determinado parto, por exemplo. Ele coloca aquele sorinho na veia da parturiente. Não é só para isso que ele serve, mas é uma das funções dele, entendeu? E a oxitocina, ela vai pingando e vai provocando
a liberação, ou a dilatação de posterior liberação do feto. Esses 3 hormônios são 3 hormônios que têm substâncias neurosecretoras, são neurônios secretores, e que irá agir mais ou menos como eu expliquei. Obviamente eu estou sendo relativamente superficial, mas é o que interessa de fato para nós. Na região da hipófise anterior, um detalhe é o seguinte: a neurohipófise também é chamada de hipófise posterior. A hipófise anterior, ou adenohipófise, ela produz 8 hormônios mais importantes, são os mais importantes. Ligando o hipotálamo com a hipófise, tem um núcleo arqueado, e na ponta dele é produzida uma substância chamada melatonina, que é responsável pelo sono. Mas, no restante, ele produz 8 hormônios. Para vocês verem como o hormônio de crescimento é importante, 50% da hipófise anterior produz um hormônio chamado somatotrofina, ou hormônio de crescimento GH, 50%. Os outros 50% produzem os demais hormônios, são 7 ou 8 hormônios, que são de extrema importância. Ela começa produzindo na hipófise um hormônio chamado CRH, Releasing Corticotrófico Hormônio. Esse hormônio CRH, ele vai produzir uma substância chamada adrenocorticotrofina, que vai agir sobre uma glândula que existe sobre o rim, chamado suprarrenal. Parece um chapeuzinho de duende. Ele fica sobre o rim. E lá ele irá produzir substâncias mineralocorticoides, cortisona, adrenalina, etc. Uma série de substâncias, tá certo? Tem uma outra substância chamada TRH, que é Releasing Tireotrófico Hormônio, hormônio liberador de TSH, ou hormônio que estimula a formação dos hormônios tireoidianos. Depois ele possui outro hormônio, que é, no caso, o GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio de crescimento. Depois ele produz uma outra substância chamada hormônios gonadotróficos, que são responsáveis a nível de hipófise de produzir uma série de substâncias que são produtoras de gonadotrofinas, que é o FSH, LH, que a nível de ovário e testículo vão produzir tanto o estrógeno, progesterona, testosterona, etc. Existe um outro hormônio chamado prolactina. A prolactina é o PRH, é o hormônio, isso no hipotálamo. Ela vai produzir na hipófise um hormônio chamado prolactina. Prolactina é responsável pela lactação, certo? Que vai provocar a lactação. Ela possui um outro hormônio chamado PIF, ou seja, inibidor da prolactina. Isso quando a pessoa deixa de amamentar, ela vai produzir em maior quantidade e vai bloquear, no caso, a secreção de prolactina. Produz uma outra substância chamada somatostatina. A somatostatina, ela irá
modular e bloquear o hormônio de crescimento e o TSH, que é o hormônio responsável pela tireoide, que os dois sempre estão juntos e são muito importantes para todo o metabolismo orgânico. Existe um outro hormônio chamado dopamina. A dopamina é uma substância do prazer, vamos dizer assim. Ela é produzida, abaixo dela é produzida uma outra substância chamada L-dopa e abaixo dela é produzida uma outra substância chamada serotonina, que é que evita depressão, etc. São hormônios de extrema importância. Todas essas substâncias, elas são ligadas no hipotálamo por um novelo chamado, no caso, sistema portal hipofisário. Então, é um só, é um novelo. Mas cada um sabe, obviamente, o receptor que eles devem seguir e ir. Tem tanto o secretor como o captador ou receptor. Estas substâncias são responsáveis por 90% de todos os fatores hormonais que nós temos para sobreviver. Isso, eu não vou me estender muito mais do que isso, porque o certo, posteriormente, é explicar individualmente num outro programa do nosso canal.